Pum! A bomba do dia é: Sérgio Moro pediu demissão. Como assim? Eu vou explicar com calma o que está por trás dessa demissão. Essa demissão está desenhada há muito tempo, ele já recuou várias vezes de pedir demissão. E o Bolsonaro, na verdade, ele nem acha tão ruim assim se o Sérgio Moro sair. Vou te explicar com calma, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Roberto Cardoso, eu vou pedir um favorzinho para você. Com esse seu dedinho aí, você clica no inscrever-se e deixa um likezinho, tá? Ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo, porque a gente está sempre aqui trazendo informação assim que acontece, para você ficar bem informado. Pode ser? Você se inscreve e deixa um like. Então, olha só, essa demissão do Sérgio Moro, que aconteceu hoje, ele pediu demissão para Jair Bolsonaro, ela está desenhada há muito tempo. Pelo seguinte, o Sérgio Moro foi chamado pelo Bolsonaro para participar do governo para um super ministério. Vocês lembram disso? Existia o Ministério da Justiça e existia o Ministério da Segurança Pública. O Bolsonaro prometeu ao Sérgio Moro, para seduzi-lo, que ia unir os dois ministérios em um só, ia formar o Super Ministério da Justiça e da Segurança Pública. A consequência principal disso era a Polícia Federal, que ficava com o Ministério da Segurança Pública, ia agora ficar subordinada, junto com o Ministério da Justiça, ao Sérgio Moro. Então, ao mesmo tempo que ele ia comandar o Ministério da Justiça, ele também ia ter a Polícia Federal sob o comando dele. O Sérgio Moro queria mais, ele queria o COAF. O COAF é aquele órgão que analisa as transações financeiras e quando ele vê alguma movimentação estranha nos bancos, ele dá o alerta. E aí a Polícia Federal investiga, a Receita vai atrás, vamos ver se tem alguma coisa de errada. Por que o Jair Bolsonaro está querendo a saída do Sérgio Moro nesse contexto todo, se ele convidou o cara para o governo, deu um super ministério e ainda prometeu indicar o cara para o STF? Pelo seguinte, é uma situação muito estranha no governo quando você tem um presidente com baixa popularidade e um ministro que tem praticamente o dobro da popularidade dele. Né? Raramente você vê esse tipo de coisa. Eu lembro que no governo Itamar Franco, o Itamar era uma pessoa desconhecida que estava lá por acaso depois do impeachment do Collor, e o presidente e o ministro Fernando Henrique Cardoso tinha muito mais popularidade do que o Itamar Franco. Mas isso é coisa rara de se ver. Normalmente as pessoas nem sabem o nome dos ministros. E acontecia isso. O Bolsonaro tem pouca popularidade, em torno de 30%, e o Sérgio Moro tem acima de 50% de popularidade. Bolsonaro vê no Sérgio Moro um grande candidato à presidência da República para 2022 e praticamente disputando o mesmo eleitorado, né, dentro da direita. Então ele precisa anular o Sérgio Moro de algum jeito. Desde que o governo começou, a primeira derrota foi o COAF que o Sérgio Moro queria, ele já não veio para o ministério do Sérgio Moro. Ficou lá entre Sérgio Moro e Paulo Guedes, acabou que foi para o Banco Central, não ficou com nenhum dos dois. Mas ele gostaria muito de ter o COAF sob o comando dele, porque o COAF permite você descobrir um monte de coisas. Era fundamental para ele ter. Não ficou com ele. Ele foi sofrendo derrotas porque o Bolsonaro foi sabotando. O Bolsonaro queria um pouco abafar a popularidade do Sérgio Moro. E já faz tempo que o Bolsonaro quer demitir o Maurício Valeixo. O Maurício Valeixo é o diretor-geral da Polícia Federal. Esse cara é o braço direito do Sérgio Moro. Ele era superintendente da Polícia Federal no Paraná, durante a Lava Jato. O Sérgio Moro gosta muito dele porque o que ele pedia para o Valeixo fazer, o Valeixo fazia, sem questionar. É para fazer tal coisa, ele faz. E a gente sabe que o Sérgio Moro nem sempre gosta de pedir as coisas que exatamente estão de acordo com a lei. Né? Ele pede coisas que não podem ser feitas e ele pede coisa que eles gostariam que os outros não soubessem. Por isso que ele não faz um pedido oficial. Ele pedia para o Valeixo ia lá e fazia. O Valeixo tinha contato com pessoas do COAF e conseguia dados de movimentação bancária de todo mundo sem precisar o Sérgio Moro pedir um pedido oficial, aí ninguém ficava sabendo. Então o Sérgio Moro levou o Maurício Valeixo de Curitiba para ser o diretor-geral da Polícia Federal porque confia muito nele. E o Bolsonaro sabe. O Bolsonaro não está contente, desde o começo do governo, com a atuação da Polícia Federal. Primeiro pelo seguinte, tem um superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro que está trabalhando. Vocês já viram que no governo Jair Bolsonaro quem trabalha não fica muito tempo, né?
Tem um superintendente lá que está trabalhando no porto de Itaguaí, que é a principal porta de importação praticamente do Brasil, a gente pode dizer, né? Tem o Porto de Santos, tem o Porto de Itaguaí, que são portos grandes, mas no Rio de Janeiro entrava muito contrabando. E quando esse superintendente entrou lá, o volume de apreensões por ano, dá uma olhada, que era de 7 milhões de reais por ano o volume de apreensão, deu um salto para 483 milhões por ano. Olha, de 7 foi para quase 500 milhões. Simplesmente porque ele está trabalhando, né? Só que o contrabando que entra lá não é o seu celular Xiaomi, não é isso não, o contrabando. É principalmente caça-níqueis e armas. Eu não sei se você consegue associar algumas coisas. Por ali entra muito caça-níquel, sem registro nenhum, porque não pode entrar no Brasil, e armas contrabandeadas. Bolsonaro acabou de anular 3 decretos que tinha lá que flexibilizavam agora o posse de armas, né? O Adriano da Nóbrega, o capitão Adriano, que foi morto lá na Bahia, que é o líder do escritório do crime, ele foi expulso da PM por envolvimento com a máfia dos caça-níqueis. Veja, 3 vezes, enquanto ele era PM, ele foi preso, 3 vezes por causa de assassinato. Mas tudo depois foi considerado auto de resistência, ele foi absolvido, houve falta de provas porque as testemunhas não confirmaram os depoimentos que fizeram antes, em juízo elas falaram outra coisa, e ele não ficou preso por causa disso e nem foi expulso por causa de assassinatos. Ele foi expulso por envolvimento com a máfia dos caça-níqueis. Adriano, que trabalhava junto com o Queiroz na PM, o Queiroz foi ser assessor do Jair Bolsonaro, assessor do Flávio Bolsonaro, comandava esquema de rachadinhas, contratou a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega para trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então você percebe os envolvimentos da máfia dos caça-níqueis com o Adriano, com o Queiroz, e esse cara da Polícia Federal do Rio de Janeiro estava combatendo, ele estava fazendo o trabalho dele, nada demais, só que o volume de apreensões parava de 7, passou para 500 milhões de reais por ano. O Bolsonaro já tinha tentado trocar esse cara, a Polícia Federal, não o Sérgio Moro, a própria Polícia Federal em si se revoltou, porque não aceitava essa intromissão ali. E o Sérgio Moro falou, não pode mexer, não pode mexer. Ele sossegou um pouco, mas disse que podia trocar o Sérgio Moro naquela época. E aí depois, como ele não trocou o cara, ele falou assim, eu vou trocar o Valeixo então. Porque ele gosta de bater na Sérgio Moro, ele não confia no Sérgio Moro. Aí veio aquela situação no Rio de Janeiro em que quebraram os sigilos de 94 pessoas ligadas ao Flávio Bolsonaro e até invadiram a loja da Copenhagen para retirar dados que tinha decisão judicial. O Ministério Público que fez isso, né? Mas o Ministério Público imagina o Deltan Dallagnol, é um monte de Dallagnol, eles não têm força policial. Para fazer fisicamente a ação, eles precisam da Polícia Federal. E o Bolsonaro achava que o Sérgio Moro tinha que ter feito uma intervenção ali, não deixar a Polícia Federal fazer a investigação que foi feita. Eu falo para vocês, Flávio Bolsonaro está para ser preso a qualquer momento. A denúncia só não foi formalmente entregue porque o judiciário está em marcha lenta por causa do coronavírus. Flávio Bolsonaro hoje só não está formalmente denunciado por formação de quadrilha, peculato e organização criminosa porque o judiciário não está funcionando para aceitar a denúncia, mas já está pronta, a denúncia está pronta. Ele tentou pela 9ª vez parar a investigação, alegando que os dados foram obtidos de maneira irregular, e o STJ não só não aceitou parar investigações, como disse que as denúncias tinham alto teor de autoria do crime. Era praticamente certo que já se sabia quem era a autoria, então eles iam continuar investigando, sim. Jair Bolsonaro está desesperado, porque o 03 pode ir preso, ele vai ser denunciado, eu estou falando isso faz tempo para vocês, ele está desesperado. O Flávio Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, não pode ser preso a qualquer momento porque ele ainda é senador, mas a denúncia pode ser apresentada e ele pode ser julgado pelo STF e aí é uma instância só. Se ele for julgado no STF e for condenado, não dá para recorrer. Não dá para pedir outro julgamento, é a última instância. Foro privilegiado é isso. Você só é julgado uma única vez no STF e acabou. Então o desespero é grande e ele está querendo parar as investigações.
Ele quer que a Polícia Federal pare de contribuir. E o Sérgio Moro está fazendo de conta que não é com ele. Jair Bolsonaro tem medo. O gabinete do Flávio Bolsonaro é o foco. Se você vai ali e se você chega no Queiroz, você abre a caixa de Pandora. Do Queiroz saem todas as ligações. Do dinheiro que o Queiroz depositava, que ele depositava dinheiro que chegava até o Adriano da Nóbrega, porque ele empregava a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega, que ia para as milícias, dali você acha ligações para prender a família toda, até Michele Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro está tentando parar essas investigações há muito tempo. Na justiça ele não está conseguindo. Então ele quer que a Polícia Federal pare de ir atrás. E ele quer que o Sérgio Moro atue para parar. E o Sérgio Moro está fazendo de conta que não é com ele, porque os dois não se bicam. A verdade é essa, os dois não se bicam. O Sérgio Moro queria ter todo o poder para fazer o que ele bem entendesse, e o Jair Bolsonaro acha que ele tem poder para servi-lo, para o que o Bolsonaro quer. Então são dois egos muito grandes, cada um quer fazer o que bem entende, só que está batendo. E agora o Jair Bolsonaro tomou a decisão de realmente demitir o Valeixo. Comunicou ao Sérgio Moro que ia trocar o diretor-geral da Polícia Federal. Já que o Sérgio Moro não manda a Polícia Federal parar, ele ia trocar o diretor para pôr alguém da confiança dele. Ou seja, ia tirar o braço direito do Sérgio Moro para colocar alguém da confiança dele. E o Sérgio Moro falou, se ele sair, eu saio junto. A decisão é essa. Bolsonaro está tentando de todo jeito salvar a própria pele, salvar os filhos. Eles vão para a cadeia. Eu estou falando, por mais que as pessoas venham comentar, mas não dá em nada, mas ele vai dar um jeito. Se ele pudesse dar um jeito, ele não estava colocando o Sérgio Moro para fora do ministério como ele está fazendo. Vocês lembram que antes disso tudo acontecer, ele tentou dividir o Ministério da Justiça? Ele queria separar o super ministério, ia virar dois. Ia ficar a Justiça para cá com o Sérgio Moro e ele ia pôr um amigo no Ministério da Segurança Pública para ter um amigo comandando a Polícia Federal. Então o foco realmente é esse. Ele quer ter o comando da Polícia Federal para parar as investigações, porque na Justiça não está tendo jeito de parar. Essa é a situação. Jair Bolsonaro está colocando o Sérgio Moro para fora, os ministros militares estão querendo fazer o Sérgio Moro mudar de ideia, o Braga Neto, os outros ministros lá, mas quem tem que mudar de ideia é o Bolsonaro, não é o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro já está falando há muito tempo. Se trocar o Valeixo, eu saio. Não é uma decisão de impulso. Bolsonaro há meses já foi comunicado disso, porque meses atrás ele já tentou mandar embora esse tal de Valeixo. Então a situação é essa, é o jogo de xadrez que o Bolsonaro não pode deixar a justiça correr à vontade. Se a justiça correr à vontade, se a Polícia Federal ajudar a polícia a investigar, vai todo mundo para a cadeia sim, e é rápido, tá para acontecer. Ele tá desesperado, ele tá se arriscando politicamente, porque ele sabe que o Sérgio Moro tem muito apoio popular. Ele já se queimou com o Sérgio Moro e com os senadores, quando veio aquele pacote anticrime, e o Sérgio Moro falou, olha, tem o juiz de garantias aqui, que foi aprovado na Câmara, o Senado queria rejeitar, devolver o projeto para a Câmara, mas ele falou assim, não, faz o seguinte, aprova porque eu já conversei com o Bolsonaro, ele vai vetar. Bolsonaro vai lá e não veta, sanciona a lei sem vetar o juiz de garantias. Então ali ele já perdeu o apoio do Sérgio Moro, dos senadores, mas ele está precisando fazer alguma coisa para salvar a própria pele, para salvar a pele dos filhos. Esta é a situação. Eu falo para vocês que a casa está caindo e o impeachment está na esquina. Ele sabe. A única chance que ele tem agora é tentar fazer alguma coisa com a Polícia Federal para barrar as investigações e comprar o apoio do Centrão, daqueles partidos que ficam ali no meio, como republicanos, aquele povo que está ali no meio, para tentar se manter no poder. Essa é a única possibilidade. Jair Bolsonaro está desesperado, tomou uma atitude extremada, porque ele sabe que toda a família está para a empresa. É uma família de bandidos. É uma família de bandidos. E ainda vem gente falar aqui, chama disso, chama daquilo, porque não pode chamar de corrupto? Estão todos com o pé na cadeia. O desespero é grande e a última cartada agora foi o Sérgio Moro pediu demissão e os ministros militares estão tentando fazer ele reverter a situação dele. O que você acha disso? Eu quero que você escreva aqui para você achar qual é a situação real. Você acha que o Sérgio Moro simplesmente vai sair porque não concorda com o Jair Bolsonaro? Ou você acha que existe esse jogo de bastidores em que o Bolsonaro quer ficar com a direção da Polícia Federal na mão dele para salvar a própria pele? O que você acha disso?
Escreve aqui nos comentários para mim, tá bom? Se inscreve no canal e deixa um like para ajudar o nosso trabalho, tá certo? Hoje tem live às 19 horas. Participe. Um grande abraço para vocês e eu já fui!